Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a CPMI do INSS, cara, que pegou fogo hoje, hein? O relator pediu a prisão preventiva de 10 pessoas. E lembra, quem decide a prisão preventiva é a própria CPMI, tá? Ele pediu para o plenário da CPMI, vai ser votado agora na CPMI, e se for aprovado, temos já 10 pessoas em cadeia por conta da CPMI do INSS, o que é uma excelente resposta da sociedade aí contra esse absurdo que foi o roubo dos aposentados. E se confirmar esse tipo de coisa, meu amigo, se prepara, essa CPMI vai ser um desastre para o governo Lula. Essa notícia foi sugerida por Bitman, cearense sem sotaque, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, lembrando que a CPMI, ela é um instrumento de investigação, e ela pode decretar prisão das pessoas que ela julgar que tem culpa no processo e que precisa da prisão para garantir a investigação adequada, né? Lembra, prisão no Brasil só pode acontecer, a prisão punitiva só acontece no final do processo. Porém, ao longo do processo, caso a entidade que investiga, seja a Polícia Federal, seja o Ministério Público, seja a CPMI, ela indique razões para que a pessoa pode atrapalhar a investigação, ou seja, que há uma tentativa daquela pessoa de atrapalhar as investigações, ela pode decretar a prisão preventiva. Isso está previsto, são medidas cautelares no processo penal brasileiro, né? Então, isso foi o que a CPMI fez. O relator, o Alfredo Gaspar, do União Brasil do Alagoas, pediu a prisão preventiva de 10 investigados, inclusive o careca do INSS. Então, tá ele aqui, tem outros empresários aqui, ex-diretor... Ah, tem o cara também que era do INSS, tá? Também ex-procurador-geral do INSS, advogado, pessoa ligada ao grupo Total Health, enfim, um monte de gente aqui, 10 pessoas foi pedida a prisão preventiva. E quem é que decide essa prisão preventiva? Não é a justiça não, tá? É a própria CPMI, ou seja, ele pediu, aí vai ser votado na CPMI, se tiver a maioria, aí que a gente vai ver agora o grau de tentativa de desfazer a coisa do governo, porque o governo está desesperado nessa história, né? Vocês sabem, o governo achava que iria controlar essa CPMI, achava que seria mais uma CPMI chapa branca, que ia ter a presidência e a relatoria da CPMI, e daí não ia ter nada, né? Só que se ferrou nessa história. Aí o que acontece agora? Mas o governo ainda tem, a maioria dos membros da CPMI são de partidos da base do governo. Então o governo ainda espera conseguir controlar a CPMI. Só que tem um detalhe. Por quê? Porque, embora sejam partidos da base do governo, lembra? Você tem a União Brasil. Aqui a União Brasil é da base do governo, e é o relator da União Brasil. E tem mais um monte de pessoas desses partidos que supostamente são da base do governo, mas que não apoia tanto assim o governo no final das contas, né? Então, essa é a situação. Além disso, aqui, ó, Renan Calheiros e outras pessoas ligadas ao governo estão pedindo para sair da CPMI. Por quê? Porque já viram que vai dar merda. Eles já viram que melou, meu amigo. Não vai dar ruim essa CPMI para o governo Lula de qualquer forma. Esse é o primeiro ponto em que a gente vai ver agora se o governo vai ter força para barrar esse pedido de prisão. O governo tem interesse de barrar isso aqui, tá? Por quê? Porque esse pessoal sendo preso aumenta o incentivo deles de fazer uma delação, de entregar aos outros, de falar alguma coisa, né? E também bota mais pressão nas outras pessoas que estão envolvidas que ainda não foram ouvidas, né? Os nomes foram citados pelo advogado Eli Corrêa, um dos responsáveis por ajudar a descobrir o esquema de desvio durante o depoimento na CPMI. O advogado reuniu documentos, registros telefônicos e troca de mensagens entre empresários que indicam uso irregular de dados pessoais e participação de entidades nos desvios. Ou seja, lembra, esse troço já está acontecendo há algum tempo, esse desvio do INSS, né? Já tem algum tempo isso, né? Então, a investigação parece que é desde 2023, justamente quando o governo Lula assumiu, liberou o desconto sem nenhuma validação lá no INSS, e aí começou a ter uma festa de gente descontando coisa, né? Desde então, já tem essas evidências todas de mal feito com o pessoal, e isso daqui vai ser uma coisa muito divertida de ver, meu amigo. 10 presos por conta disso. Vamos ver como é que vai ser a votação na CPMI, né? Tem que ver se o governo vai conseguir conter isso daí. Aqui, ó, o Globo está colocando aqui, ó, o alto preço que o governo deve pagar à sua tropa de choque na CPMI do INSS. Apesar das derrotas iniciais, o governo conseguiu evitar, pelo menos por hora, a convocação do Frei Chico, né? Então a gente falou sobre isso, o pessoal da CPMI diz que houve esse acordo, mas não para não convocar ele, para não convocar num primeiro momento, né? O irmão do Lula, que é vice-presidente do sindicato, do Sindinap, né? Mas o Planalto já faz as contas para pagar um preço alto para diminuir os desgastes na CPMI do INSS. Deve liberar emendas a rodo para manter integrantes da sua tropa de choque mobilizados na defesa do governo, praticamente de plantão na comissão, custe o que custar. Vamos ver se vão conseguir alguma coisa, porque, de novo, meu amigo, o governo pode pagar isso. Aliás, eu acho muito curioso isso, né? A Rede Globo criticava pra caramba o mensalão, né? Não, porque o governo não pode dar dinheiro pro deputado votar do jeito que o governo quer, que não pode, não sei o que lá. Agora, não, vai ter que gastar muito dinheiro, vai custar caro, vamos ter que dar muito dinheiro pra esse pessoal. Cara, que sem vergonhice desse pessoal, né? Eles não têm nem... Cara, e criticavam o orçamento secreto do Bolsonaro, cara. Que é o contrário disso, né? O orçamento secreto impede que o Bolsonaro dê dinheiro pros deputados. Isso eles criticavam. Agora aqui não, que o Lula vai ter que dar muito dinheiro pra esses deputados, pra não sei o que lá. Cara, que coisa impressionante, né? E mesmo com isso, como eu falei pra vocês, eu não sei se vão conseguir conter esse troço, não. Vamos ver como é que vai dar a votação desse caso aqui. Pode ser
que realmente o Lula consiga não mandar essas pessoas para cadeia. Ou pode ser que consiga. E se conseguir, vai ser um negócio bastante sério, né, no final das contas, né? Ainda tem muitos desses envolvidos aqui, indicados, ainda vão ser ouvidos pela CPMI, mas a CPMI deve ter embasado esse pedido de prisão exatamente no fato de que há o risco deles atrapalharem as investigações, né? A CPMI é um órgão de investigação, tal como a Polícia Federal, tal como as polícias todas estaduais e tal como o próprio Ministério Público, né? Enfim, uma ação que realmente esquentou a temperatura lá na CPMI. Eu tenho a impressão que muita gente está preocupada. O tal do careca do INSS, o governo tentou jogar ele pro lado do Bolsonaro e coisa e tal, mas a verdade é que não tem essa, cara. Pode ter até algum envolvimento com deputados mais à direita, até pode ter, tá? Não vou enganar vocês, não. Essa coisa lá em Brasília é toda uma nojeira só. Mas a verdade é que esse tipo de golpe de roubar aposentado, isso é muito mais comum na esquerda, cara. É a esquerda que sempre fez esse tipo de jogada. Tanto que você vê, né, um monte de sindicato envolvido nisso daí, um monte de sindicato ligado ao Lula, com o irmão do Lula e não sei o que lá, esse povo todo que está envolvido nesse negócio. Então, ou seja, pode até aparecer algum nome da direita ali, até pode, mas isso daqui tem a cara da esquerda e quem vai se ferrar nessa história é a esquerda, né? Lembrando que, sendo presos essas pessoas, a prisão preventiva, né, ou seja, enquanto dura a investigação, mas elas podem ser chamadas de novo para prestar depoimento e coisa e tal, e aí há uma força muito maior para esse pessoal falar alguma coisa, né, entregar alguma coisa, porque senão vão continuar presos, pode até fazer delação premiada, tá? A CPMI, como um órgão de investigação, pode fazer delação premiada com esses investigados para tentar obter mais informações sobre isso daqui. Cara, eu tô gostando de ver, cara, a oposição tá mostrando nessa CPMI realmente uma agilidade impressionante, a ponto do Renan Calheiros, raposa velha, tá fugindo da CPMI, bicho. Ele já viu que vai ficar feio pra caramba esse negócio, derrota acachapante, derrota feia, pediu pra sair. E não foi só ele não, então o Omar Aziz pediu pra sair também, teve mais gente que pediu pra sair desse negócio. O governo Lula vai gastar um bocado de dinheiro, não tenha dúvida, e acho que não vai conseguir. Obrigado por assistir o vídeo até o final.